irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 12, o texto que nós leremos nessa noite é a sequência da nossa série expositiva. Olharemos a partir do verso 12 também. Capítulo 12, verso 12. No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: Não tema, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo, montado no filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que tinham feito isso com ele. A multidão que estava com Jesus quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos dava testemunho. Por causa disso, também a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito esse sinal. Então os fariseus disseram entre si: Vocês podem ver que não estão conseguindo nada. Eis que o mundo vai atrás dele. Amém, meus irmãos. Até aqui o texto dessa noite. Queridos, o texto de hoje, ele nos mostra a entrada de Jesus em Jerusalém. Ela também é conhecida como a entrada triunfal de Jesus. Em algumas Bíblias, os irmãos podem até encontrar esse título antes da perícope que nós acabamos de ler. Não é um título inspirado, né? É apenas uma maneira dos tradutores da versão nos auxiliarem na compreensão do que está sendo dito a seguir ou que será dito a seguir. E, meus irmãos, a razão de se atribuir esse caráter à entrada de Jesus, isso se deve à aclamação que foi oferecida pelo povo a ele nessa circunstância. Jesus, ele entra em Jerusalém em cumprimento às Escrituras Sagradas. Ele vai a Jerusalém como o Cordeiro de Deus, preparado para o sacrifício. Ele vai se oferecer voluntariamente pelos nossos pecados como uma oferta a Deus, como o Cordeiro de Deus que morre em nosso lugar. Assim, meus irmãos, nós veremos hoje que Jesus ele entra em Jerusalém como um rei prometido nas Escrituras. Aqui ele é aclamado por um povo que ainda não compreende plenamente a natureza do seu reinado. E enquanto, ao mesmo tempo, ele vai encontrar a oposição por parte dos fariseus que ali estavam. Esse é o contexto da perícope que nós temos diante de nós. Os demais evangelhos, eles narram esse mesmo momento que nós acabamos de ver aqui no Evangelho de João. Os irmãos sabem que o Evangelho de João ele tem uma proposta diferente dos demais evangelhos. Mas aqui nós estamos diante de um texto que ele é contado, ele é narrado, uma história que é apresentada em todos esses evangelhos. João, aqui, ele se une aos outros evangelistas para contar essa história, porque, de fato, é um momento muito importante do ministério de Jesus. Nós já vimos,
nos outros momentos aqui na exposição bíblica, que o que está acontecendo aqui é um fechamento do ministério público de Jesus e a introdução de um período mais intimista de Jesus com os seus discípulos, de maneira que os capítulos seguintes eles vão narrar mais esse momento íntimo de Jesus com os discípulos, ministrando a eles, orando por eles, compartilhando com eles a ceia, compartilhando palavras de encorajamento, orando por esses discípulos. Aqui nós estamos nesse fechamento do ministério público de Jesus e ele se encerra com um momento grande, um momento elevado, o momento em que Jesus ele chega em Jerusalém, entrando ali, sendo aclamado como rei. Nos demais evangelhos, nós encontramos algumas características um pouco diferentes do que João está trazendo aqui. Por exemplo, esse mesmo evento visto aqui no Evangelho de João, os outros evangelistas lançam um pouco mais de luz sobre esses acontecimentos aqui. O que João faz aqui é omitir essas questões mais periféricas e já narradas pelos outros evangelistas, mas ele tenta focar aqui as suas palavras, a sua história, no evento em si, no momento em si. O que não nos impede, não nos priva de nós olharmos também para aquilo que Mateus, Marcos e Lucas escreveram acerca desse momento. No que se refere, por exemplo, à preparação desse acontecimento, nós encontramos, por exemplo, nos demais evangelhos, a ordem de Jesus aos seus discípulos, a 2 dos seus discípulos especificamente, para que eles fossem à aldeia que estava à frente e preparassem ali o jumentinho no qual ele iria montar, que estava amarrado a uma jumenta, e ele diz para os discípulos, olha, vão à cidade à frente, lá vocês vão encontrar um jumentinho amarrado com a sua mãe, e vocês vão desprendê-lo e trazê-lo para mim. Jesus, como sendo Deus, e sendo Deus de fato, ele conhece todas as coisas, e ele pôde dar essa orientação para os seus discípulos. Inclusive, Jesus alerta os seus discípulos de que eles poderiam ser confrontados com o que eles estavam fazendo. Então Jesus diz, olha, se vocês chegando lá, ao desamarrar esse jumentinho, alguém chegar para vocês e falar assim, olha, o que vocês estão fazendo? Aí Jesus diz para eles, fale para os donos ou para essas pessoas que o mestre precisa desse animal e já vai devolver. E é isso que acontece, né? Se os irmãos olharem aí nos outros evangelhos, os irmãos verão isso acontecendo. Os discípulos seguem para aquela aldeia, desprendem lá o jumentinho, encontram, como Jesus havia dito. E quando estão desamarrando, um grupo de pessoas, alguém pergunta, o que vocês estão fazendo? E eles explicam, olha, o que está acontecendo aqui é o que Jesus já nos disse que iria acontecer. Então vamos agir como ele nos orientou. Ele precisa desse animal. Então, já ele devolve. E não há nenhuma resistência, diz o texto lá, né, paralelo, que eles liberam, né, um jumento para os discípulos. E chegando lá, Jesus, então, ele monta nesse jumentinho, né? Uma outra coisa que o texto nos apresenta, que é importante nós olharmos aqui, isso está bem ligado com aquilo que João ele já falou, e nós vimos no capítulo anterior. É que diante da entrada de Jesus em Jerusalém, nesse momento, nessa ocasião, quando ele está se aproximando de Jerusalém, o evangelista Lucas ele vai nos contar que Jesus ele chora. Se os irmãos olharem então aí no capítulo 19 de Lucas, é só você deixar aberto aí a sua Bíblia em João, no verso 41,
Lucas escreve assim, olha: quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela. E, perdão, irmãos, qual é o motivo desse choro de Jesus? O verso segue, 42, dizendo: ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz. Mas isto está agora oculto aos seus olhos, pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Irmãos, aqui nós encontramos mais um momento em que Jesus chora. Jesus chora aqui lamentando. Nós já vimos em algumas ministrações passadas que Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, diante daquela realidade que ele vê ali, Maria aos seus pés chorando, os judeus chorando, ele chora também. E agora Lucas ele vai nos contar que Jesus ele está chorando com um lamento, em forma de lamento, porque aquela cidade, aquele povo havia desprezado completamente o Messias que era vindo até eles. E aqui Jesus, ao mesmo tempo, traz um juízo imprecatório, de uma certa forma, sobre aquela cidade, sobre aquele povo, dizendo: vai vir dias, acontecerá de que dias chegarão, em que vocês serão arrasados, vocês serão destruídos e não sobrará nada aqui. E nós já vimos, meus irmãos, como isso aconteceu, não é? Nós já temos visto em nossos estudos aqui, escatológicos, como isso se desenvolveu aqui ao longo da história do povo de Israel. Então, é um momento aqui importante, que embora João ele não mencione, mas nós não podemos passar por esse momento aqui sem apontar para os irmãos esse momento tão dramático em que Jesus lamenta pela incredulidade, pela rejeição daquele povo. E é interessante, meus irmãos, porque Jesus faz isso no momento em que ele está até sendo aclamado. É o momento em que uma multidão está glorificando a ele está sendo bem recebido. E é nesse momento em que ele está se aproximando já da cidade que ele para e diante de Jerusalém ele lamenta e chora. Então aqui a gente vê um contraste, né? Se por um lado há uma aclamação, se por um lado há um louvor sendo ministrado, por outro lado também há corações rejeitando profundamente o Messias, rejeitando profundamente o Salvador. Irmãos, então, dito essas coisas, ou trazendo aqui para os irmãos esse aspecto de contexto da nossa passagem, eu queria levar os irmãos, então, de volta aqui ao texto, que se inicia, diz a Bíblia, com um ajuntamento imenso de pessoas que foram até Jerusalém por causa da Páscoa. Era a semana de Páscoa, e muitas pessoas já estavam reunidas ali em Jerusalém para os preparativos da Páscoa. Provavelmente, queridos, isso aqui acontece num domingo. Esse episódio aqui, ele se passa num domingo. A Páscoa vai ser celebrada no final de semana. Sexta-feira vai ser ministrada a Páscoa. Então, estas pessoas que já estavam ali em Jerusalém, ao ouvirem falar que Jesus estava chegando na cidade, passando por Betânia, lembre da ocasião em que Jesus estava na casa de Simão, ali naquela refeição, com Lázaro, suas irmãs, seus discípulos, e no dia seguinte, então, Jesus se dirige a Jerusalém, e as pessoas que viram Jesus ressuscitar a Lázaro, que presenciaram
o momento em que Jesus deu a ordem para tirar a pedra e chamou Lázaro para que ele saísse da sepultura, e viram Lázaro de forma milagrosa, assustadora, eu diria até, sair daquele túmulo depois de 4 dias sepultado. Essa multidão, então, eufórica, começa a se mobilizar, começa a se mover para enaltecer, para engrandecer a Jesus no caminho que ele está fazendo a Jerusalém. E é nesse contexto, então, que Jesus ele monta nesse jumento, nesse filho de uma jumenta, um jumentinho que nunca tinha sido usado, montado por homem algum. Essas pessoas, então, se reúnem para saudar e engrandecer a Jesus. O que Jesus está fazendo aqui, meus irmãos, é cumprir uma profecia. Ele está cumprindo uma profecia trazida anos atrás pelo profeta Zacarias. Se os irmãos olharem para o capítulo 9 de Zacarias, é fácil os irmãos encontrarem, é só voltar um pouquinho mais. Capítulo 9, no verso 9 também, do profeta Zacarias, diz o texto assim: alegre-se muito a filha de Sião, exulte a filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. João, então, ele procura enfatizar esse cumprimento das Escrituras acerca do Messias. Quem Jesus é? Jesus é o Messias profetizado, ele é o rei de Israel profetizado, é aquele que viria em glória para o seu povo, mas também demonstrando um aspecto humilde, um aspecto até totalmente diferente, esperado do que muitas pessoas acreditavam acontecer quando o Messias se revelasse, se manifestasse. Zacarias ele procura destacar aqui que o rei de Israel, esse que é Deus, esse que é o rei dos reis, o Messias prometido, ele entraria em Jerusalém dessa forma. E o texto nos mostra que, ao fazer isso, nem os discípulos imaginavam o que estava acontecendo. Mas Jesus sabia, né? Porque a palavra é dele. A palavra é dele. E ele, então, ao dar a ordem aos seus discípulos para que eles corram na aldeia à frente e preparem um jumentinho, ele estava aqui cumprindo as Escrituras. Talvez os discípulos, nesse momento aqui, tenham se perguntado: mas que direção é essa que Jesus está nos dando? Para que isso? Por que buscar um jumentinho na cidade seguinte? O que Jesus quer fazer com isso? O texto vai nos dizer que os próprios discípulos não perceberam naquele momento a dimensão do que estava acontecendo ali, que era o cumprimento das Escrituras. E o texto de João escreve dizendo que quando Jesus ele foi glorificado, ao ressuscitar, após a sua glorificação, os discípulos então começam a se lembrar: nossa, essas coisas haviam sido ditas a respeito de Jesus e tudo isso foi feito a ele. Vocês lembram quando nós fizemos isso, quando nós fomos àquela aldeia e preparamos e separamos? Aquilo era o cumprimento da profecia de Zacarias. Jesus estava entrando em Jerusalém como um rei de paz. Um rei que estava trazendo a paz para o seu povo. A paz que foi quebrada por causa do pecado. A inimizade que havia sido construída por causa das iniquidades. Ele é o rei de paz. Ele não entra em Jerusalém montado num grande cavalo de porte
magnífico. Jesus não entra em Jerusalém cercado de um exército numeroso, de soldados fortes e capazes, hábeis nas suas espadas para lutar contra Roma. Talvez, meus irmãos, e é bem provável que fosse essa a imagem presente na cabeça de cada judeu que aguardava pelo Messias. Quando o Messias se manifestar, ele virá sim, como um rei poderoso, como um conquistador. Ele será aclamado no seu triunfo, na sua glória. Mas Jesus, ele entra de forma bem humilde. E dizem alguns estudiosos que quando um rei ele se apresentava ao seu povo em uma cidade, em uma determinada ocasião, não em seu cavalo ou camelos, como eram muito usados naquela época, mas em uma mula ou em um jumento, isso significava que aquele rei estava trazendo paz sobre aquela cidade. Era uma vinda de paz, era uma vinda para promover não uma batalha. Então imagine-se você numa cidade, num reino, recebendo a visita de um rei, de um outro reino, e ele vindo montado em cavalos, cercado de exércitos e camelos, você já ficaria alerta, olha, vem problema aí. Mas quando um rei se achegava dessa forma, isso era um sinal de humildade, isso era um sinal de paz. E nós vimos aqui que no lamento de Jesus sobre Jerusalém, no seu choro por Jerusalém, ele diz exatamente isso. Você não sabe o que é necessário para que vocês tenham paz. A paz chegou até vocês e vocês desprezaram. Deus visitou vocês e vocês rejeitaram. Então, esse aspecto aqui, queridos, tem o objetivo de nos fazer entender que Jesus, ele é esse rei prometido. Ele é o rei já descrito nas Escrituras, apresentado nas Escrituras como o Salvador que viria. E que assim Sião, Jerusalém poderia descansar, não ter medo, mas sossegar em seu coração, sabendo que o príncipe da paz estava chegando até eles, que o rei de paz era vindo até eles. Eles não viram isso, eles acharam talvez que naquele gesto de Jesus chegar à cidade montado em um jumento, talvez alguém pensasse, né, ele está vindo para não se cansar tanto da viagem, né? Ou simplesmente para mostrar também esse aspecto de paz. Mas nunca imaginavam, irmãos, que Jesus estava aqui com essa atitude, cumprindo as Escrituras e anunciando para aquelas pessoas, naquele ato, que ele era o Messias, que ele era o Deus que estava diante deles. E é exatamente isso que acontece, porque as pessoas parecem que elas não entendem. Embora elas aclamem a Jesus aqui. Diz o texto que elas pegam em ramos de palmeiras para recebê-lo aqui de forma triunfante. Assim, eu estava olhando alguns comentaristas bíblicos e alguns deles falavam que era comum nessa época de Páscoa o sacerdote subir a Belém para buscar cordeiros para serem sacrificados na Páscoa. O cordeiro da Páscoa era trazido de lá. E havia um cerimonial em que quando o sacerdote ele vinha trazendo esse cordeiro específico para a Páscoa e ele entrava em Jerusalém, a multidão na porta saudava, recitando o texto do Salmo 118 que é mencionado aqui. Saudando o Cordeiro de Deus, que seria oferecido em sacrifício pelo seu povo, pelos judeus. Então ali eles estendiam ali seus ramos, suas palmas, e eles celebravam a entrada, a preparação desse cordeiro que seria sacrificado na Páscoa judaica.
E é exatamente, queridos, nesse momento em que Jesus, o Cordeiro de Deus, ele entra, ele se achega a Jerusalém, e a multidão, então, vem até ele, ou após ele, dando testemunho, louvando, engrandecendo, o que atrai, meus irmãos, de João aqui, uma outra multidão. Não apenas aqui a multidão que estava presente com Jesus quando ele ressuscitou a Lázaro, mas agora a multidão que estava para a festa se une a essa primeira multidão. E você pode imaginar, queridos, como que essa recepção deve ter sido bem calorosa. Uma celebração muito grande, uma multidão reunida, duas multidões, né? Dois grandes grupos de judeus se unem, dando testemunho a respeito da realeza de Jesus. Este homem é o Messias, ele é o rei de Israel. Salmo 118 nos mostra isso, e o texto que nós lemos, meus irmãos, ele nos revela também o que a multidão disse. Verso 13, João narra as seguintes palavras: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Aquela multidão está entoando o Salmo 118, e ali afirmando, ou reafirmando e declarando: este homem é o rei de Israel. Ele é o nosso rei. É claro, meus irmãos, que eles aqui ainda não compreendiam plenamente que reino era esse. Que rei era esse? Certamente esses judeus aqui olhavam para Jesus como esse rei político, esse rei libertador, esse rei que os livraria do domínio de Roma, das aflições que estavam passando, mas não compreendiam plenamente a sua majestade. Eles clamam: Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Isso é uma expressão fortemente, queridos, ligada à expectativa messiânica. Ao dizer essas palavras, eles estavam dizendo: é chegada a era messiânica. E eles estavam certos, realmente. Diante deles estava o Messias, só que eles pensavam que esse Messias seria um libertador político. E esse foi um dos grandes erros, né, que eles cometeram. Eles estavam seguindo a Jesus, aclamando a Jesus como rei, louvando a Jesus com palavras bonitas aqui, palavras bíblicas, mas sem um profundo entendimento acerca de quem Jesus é. Eles viam em Jesus apenas um salvador terreno, não um libertador de pecados, não um resgatador do inferno e da morte. Mas eles viam ali diante deles aquele que seria o rei prometido. Nossa, nunca ninguém ressuscitou um morto 4 dias, tantos milagres, tantos sinais esse homem fez, só pode ser ele. Ele é o rei. Vamos celebrá-lo, vamos adorá-lo, vamos engrandecê-lo aqui. Mas Jesus, ele não está aqui negando que essa seja uma adoração verdadeira desses judeus, mas sabendo que essa não é uma adoração plena em compreensão de sua natureza, de quem ele é. Eles o adoram ali apenas como um rei político. Meus irmãos, e hoje em dia, em nossos dias também, nós vemos multidões seguindo a Jesus, não é verdade? Multidões maiores do que aquela que estava seguindo Jesus na comitiva ao entrar em Jerusalém. Os seguidores de Jesus aumentaram. Se nós olharmos pelo mundo afora, nós veremos que há muitos seguidores de Jesus hoje. Uma multidão muito mais numerosa do que aquela descrita por João, hoje segue a Jesus. Mas o que infelizmente nós podemos observar e perceber, queridos, é que grande parte destas pessoas estão apenas acompanhando uma comitiva, seguindo
uma outra multidão. Não reconhecem de fato quem Jesus é. Falta a esta grande multidão uma natureza regenerada, transformada, que se evidencie num contexto exterior, próximo a elas. E nós percebemos isso claramente. Há muitas pessoas que veem Jesus assim, como muitos aqui estavam olhando para Jesus, apenas como um salvador político terreno. Há pessoas que veem Jesus apenas como um Messias ou como um salvador dos seus problemas, das suas lutas. Jesus é aquele que vai resolver os seus problemas. Você tem problemas? Quais são os seus problemas? São problemas familiares? São problemas de ordem financeira, saúde? Você está doente? Você está sem paz, sem alegria? Está faltando felicidade? É só você vir até Jesus, que tudo isso vai ser dado até você. Afinal, Ele é um provedor de todas essas coisas. E nesta oferta de um Messias apenas terreno, muitas pessoas têm seguido a multidão de discípulos de Jesus e aclamado: Hosana, Ele é Deus. Mas quando nós olhamos ao redor, quando nós olhamos o contexto geral, queridos, parece que essa estatística de uma multidão que segue a Jesus no mundo afora hoje não tem dado um testemunho de vida transformada perante a sociedade. Se uma multidão foi transformada por Jesus e segue a Jesus, nós esperamos que o mundo também seja transformado, que a realidade ao nosso redor também seja transformada, mas parece que não é isso que nós temos visto, não é verdade, irmãos? Na verdade, meus irmãos, grande parte dessa multidão que está aqui aclamando Jesus vai estar alguns dias depois dizendo: fora daqui. Estará dizendo: crucifica ele. João vai nos mostrar que grande parte dessa multidão vai murmurar e vai blasfemar contra Jesus. E aqui nós conseguimos perceber essa realidade. Mas o texto também nos mostra, irmãos, que diante desse louvor, diante dessa adoração coletiva, dessa exultação, dessa adoração espontânea do povo, essa massa de gente vindo, aclamando Jesus, lançando os seus ramos aos pés de Jesus, suas capas, para que ele passasse ali por cima, entronizando e adorando a Jesus. Há também um lado sombrio aqui. João descreve a oposição que Jesus sofre por parte dos fariseus que estavam ali presentes. João procura nos mostrar o que se passou na mente e também nos corações daqueles fariseus ao verem Jesus sendo glorificado e aclamado por uma multidão naquele domingo. Havia no coração desses homens uma imensa frustração. Havia um ódio profundo contra Jesus. Aquelas pessoas louvando e adorando a Jesus, os fariseus vendo aquilo e dizendo: não está adiantando de nada. Nós planejamos matar esse homem, nós demos ordem para que ninguém falasse dele, nós fizemos todos os tratamentos necessários para intimidar essas pessoas a seguirem a Jesus, a reconhecerem Ele como Messias. Nós prometemos até expulsar as pessoas das sinagogas. Mas olha aí, adiantando, uma multidão está indo atrás dele. Eles dizem: o mundo vai após ele. O mundo está seguindo Jesus. Em outras palavras, eles estão dizendo: nós não podemos fazer nada, não há o que fazer contra esse homem. Nós estamos limitados. Nós já fizemos, tomamos as medidas máximas aqui possíveis.
E a popularidade desse homem continua crescendo, as pessoas continuam clamando por ele. Não está resolvendo. Lucas, ele nos dá um pouco mais de detalhes do que aconteceu aqui. Se os irmãos olharem lá no capítulo 19, quando Lucas conta essa mesma história, no momento em que Jesus está indo ali para Jerusalém, montado naquele jumentinho, aclamado pela multidão, adorado pelo povo, diz o texto no verso 39, se os irmãos olharem aí, Lucas 19, no verso 39 diz assim: alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão. O que eles disseram? Mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Os irmãos já devem ter lido esse versículo algumas vezes, né? Mencionado. Então esse é o contexto. Jesus está sendo adorado, aclamado, exaltado como o rei de Israel. Os fariseus não gostam dessa ideia porque eles sabem que isso vai trazer problema para eles. Eles estão enciumados, eles estão feridos, há ódio no coração desses homens, a ponto deles se voltarem para Jesus e gritarem: Jesus, manda os seus discípulos pararem com isso. Ordena para que eles se calem. E a resposta de Jesus é tremenda, né, meus irmãos? Se eles se calarem, essas pedras vão clamar. Diante daquele momento não há como se calar, irmãos. Diante de quem Ele é, diante da sua majestade, da sua grandeza, do seu poder, da sua glória, Jesus está entrando em Jerusalém, cumprindo as profecias, recebendo a honra de um rei, do rei eterno. Ainda que ninguém desse louvores a ele, Deus daria boca às pedras. E Jerusalém, irmãos, é uma cidade tomada de pedras. Quem já foi a Israel, Jerusalém conhece, sabe como que é. Eu imagino Jesus olhando aquelas pedras no caminho e dizendo para eles: olha, não vai adiantar de nada, porque esse momento é um momento tão elevado, tão glorioso, que se eles se calarem, essas pedras, elas vão clamar. E aí que os fariseus, né, então se frustram e dizem: não adianta, o mundo inteiro está indo até Jesus. O mundo inteiro está seguindo a Jesus. Irmãos, da mesma forma, como eu disse no ponto anterior, ainda hoje o mundo, como fizeram aqui os fariseus, ou tentaram fazer, ainda hoje o mundo tenta silenciar a adoração à pessoa de Jesus. Satanás, ele trabalha com os seus agentes, ele tem os seus agentes, ele tem os seus instrumentos para serem úteis a ele, serem usados com o propósito de calar o louvor e a adoração a Cristo. O louvor e a adoração à pessoa de Jesus. Isso nós encontramos ainda hoje. Irmãos, isso não é um problema apenas da época dos judeus do primeiro século. Ainda hoje, nós encontramos essa oposição, esse ódio à pessoa de Cristo presente nos corações aí fora. Os servos de Satanás têm trabalhado para silenciar de todas as formas a adoração à pessoa de Cristo Jesus. De alguma forma, silenciar os louvores que são dados a Cristo. De maneira, queridos, que os crentes no mundo inteiro são perseguidos. O evangelho é perseguido, é odiado. Ele é desprezado pelo homem perverso desse mundo. Satanás usa os seus agentes para dizer:
fim aos cristãos. Porque, queridos, o mundo não tem problema em ouvir ou ver Jesus sendo adorado em si. O problema é que o mundo não suporta que Jesus seja o único a ser adorado. Essa é a dificuldade. O problema não é você falar que Jesus é um dos caminhos, mas é você falar que Ele é o caminho. Que só há salvação na pessoa de Jesus e em mais ninguém. É você dizer só há salvação em Jesus. Como você ousa dizer? Como, dentre tantas religiões do mundo, tantos deuses adorados, como você ousa dizer que o seu Deus é o único Deus, é o único que deve ser adorado? E cristãos são silenciados por causa disso, porque o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, nos nossos dias está complicada a coisa, né? Mas ele professa que somente Jesus salva. Não há salvação fora de Cristo. Não há. Não há salvação em nenhuma outra religião. É só no cristianismo. E acabou. E por causa disso, o nome de Jesus é tão odiado. Os cristãos são tão odiados. Então, ainda hoje, o louvor, a adoração a Jesus vai ser sempre criticada e perseguida pelos agentes de Satanás para tentar silenciar a adoração ao nome do Senhor. Porém, meus irmãos, a palavra de Deus, a santa palavra de Deus, nos mostra que, embora haja esses esforços por parte dos inimigos, a palavra de Deus sempre crescerá. O reino de Deus se espalhará por toda a terra. É dito a respeito de Jesus que o seu reino é um reino que não tem fim. O seu domínio é um domínio eterno. Ele dominará de mar a mar. Ele governará as nações. Queira o mundo ou não, crendo ou não, mas o seu domínio se espalhará. Mesmo que haja resistência, mesmo que haja ataque, o reino de Deus crescerá. O mundo continuará indo após Jesus, meus irmãos. O mundo continuará seguindo Jesus. Talvez nós olhemos para a realidade no mundo ao nosso redor e nós encontremos tantas falhas no cristianismo, mas ainda assim, queridos, o mundo está seguindo Jesus. O conhecimento do Senhor encherá toda a terra. Pessoas correrão para Cristo, se renderão a Ele. A entrada de Jesus em Jerusalém, queridos, marca aqui então esse momento tão especial no Evangelho de João, em que o Cordeiro de Deus era levado até Jerusalém, dias antes de ser sacrificado, para ser apresentado como sacrifício pelo povo. E é isso que Jesus está fazendo aqui nesse momento. Por isso que é uma entrada triunfal. Ele entra ali, ele vai morrer, mas ele não ficará morto. Ele vencerá a morte. Ele vencerá a morte. Ele triunfará sobre a morte. Ele entra ali, sendo aclamado, sendo exaltado. Ele entra como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo através dessa sua morte vicária, substitutiva em nosso lugar. Ele não entra ali, meus irmãos, como um rei político, um libertador de um império humano, mas ele entra ali como aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor sobre todos os homens, o Senhor sobre todos os impérios. Ele não entra ali como muitos judeus imaginavam, apenas como um rei político para vencer Roma, para libertá-los de um domínio dos homens. Mas ele entra ali para
libertar o seu povo do domínio do pecado, do reino de Satanás, do reino das trevas e trazer o seu povo para a luz. João escreve estas coisas aqui para nós, para nos mostrar que tipo de rei é Jesus. Que rei ele é? Ele é o rei que estabeleceu a paz entre Deus e os homens por meio do seu sangue, por meio do seu sacrifício, por meio da sua morte ali naquela cruz. Por isso ele é digno de ser adorado e exaltado pelo seu povo. Irmãos, diante da revelação de quem Jesus é, o que nós devemos fazer, o que você deve fazer diante dessas coisas? O que nós devemos fazer, queridos, é o mesmo que essas pessoas fizeram. Nós devemos nos render a Ele. Diante da revelação de quem Jesus é, desse rei que Ele é, você deve se render diante dele. Você deve segui-lo por toda a sua vida. Você deve seguir os seus passos, como aquela multidão e os seus discípulos seguiam Jesus naquela caminhada até Jerusalém. Você deve segui-lo até Jerusalém celestial. Você deve segui-lo por toda a sua vida. Você não deve se importar com as críticas que você recebe por causa da sua fé em Jesus, porque as críticas existem. Elas sempre existirão. E talvez você já tenha sido alvo de muitas críticas por amor a Jesus, não é verdade? Mas o que nós devemos fazer? Nós devemos ignorar essas críticas. Nós devemos manter o nosso foco na pessoa de Jesus, naquele que é rei, que vem montado sobre um jumentinho, trazendo a paz. Jerusalém, meus irmãos, não reconheceu essa paz. Jesus chorou diante desse povo. Jesus chorou diante dessa cidade, dizendo: vocês não entenderam como obter a paz. Vocês pensaram que a paz ela é feita através de uma guerra com armas contra Roma. Jesus não veio armado. Ele veio em paz. O seu reino é diferente. O seu domínio é diferente. O domínio do Senhor não é um domínio imposto pelas ameaças, pela guerra, pelas batalhas, mas é um coração sendo vencido pelo Evangelho. É um coração sendo transformado pelo poder do Evangelho e caindo diante do Senhor. Jerusalém, na sua maioria, que não reconheceu. Não entenderam como obter a paz e foram destruídos, irmãos. E a Bíblia nos diz que esse é o destino de todos aqueles que se opõem a Jesus, de todos aqueles que não se rendem perante ao Rei. Esse é o destino de todos aqueles que não reconhecem Jesus como o príncipe da paz, como o Senhor dos senhores. O final deles será o juízo. Então é esperado que diante dessas coisas você saia diante dele ou ao seu encontro com a adoração que lhe é devida, com a honra que lhe cabe e a reverência devida ao que é rei sobre todos os reinos, aquele que é rei dos reis, aquele que é senhor de todos os senhores dessa terra. Que você o reconheça como Cristo prometido de Deus, como Salvador que veio nos trazer vida. Amém. Que Deus possa nos abençoar. Curva a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor.